A gente volta a falar agora do nosso tema principal do N-Blogs, que é educação financeira para crianças. A gente viu na reportagem, antes da entrada do Eduardo Ribeiro aí com as notícias do Japão, a criança aprendendo na escola como poupar o dinheiro, né? E até um menino que conseguiu comprar um teclado e um videogame. Eu me espantei, ele ganhava R$ 20 por semana e ele conseguiu chegar no ponto de comprar um videogame. Precisa ver, de repente ele começou a economizar com 3 ou 4, aí aprendeu com o professor, quando chegou com 7 ou 8 já estava com dinheiro. Eu diria que, sem dúvida alguma, o dinheiro respeitado e a criança sabendo que pode realizar com ele tudo o que ela deseja, aí fica muito fácil para essa criança ser uma poupadora e não uma pessoa consumidora compulsiva, como a grande parte ainda hoje na população brasileira e mundial é o que acontece com a mesma. Que idade que é a idade legal, mais indicada para você começar a dar uma semanada para o seu filho? Quando a criança começa semanada e mesada, sem dúvida depois dos 6, 7 anos de idade. Mas a criança já que tem 3, 4 anos, quando ela começa a despertar nela o desejo de, eu quero, ela sabe que aquele dinheiro, ela vai lá, troca pelo sorvete, troca pela bala, pela figurinha. Esse momento é o momento de você sentar com a criança, conversar a importância desse dinheiro na mão dela e o que ela pode representar. Aí sim, dá um cofrinho para ela com sempre um objetivo. E aí, Fabiana, o mais importante nesse caso é você saber que esse dinheiro tem que ter destino. Mesmo que seja para um consumo daquele brinquedo que talvez o pai, mas esse brinquedo, mas para ela é importante. Sim. Esse ato de representar, pegar o dinheiro guardando moedinha a moedinha para que ela possa exercer, é o grande segredo dela começar a criar o hábito e o costume de ser uma criança poupadora. Quer dizer, esse dinheiro que o pai, essa mesada ou semanada que o pai dá para o filho, não é para ele comer na escola, não é para essas atividades do dia a dia, é para ele realizar um sonho, para ele realizar um desejo dele, é isso? Ok, pode ser os dois, de preferência os dois. Você gasta quanto? R$5 na cantina? Ok, então R$5 vezes 5 são 25, então eu vou te dar uma semanada, 25. E mais alguma coisa, você vai no cinema, então vou te dar aqui R$40, um exemplo, vai semanal. E essa criança, ela precisa entender que esse dinheiro tem que dar para aqueles 7 dias, porque aí já vai para o final de semana também. Isso é difícil para uma criança, não é ou não? Não, muito pelo contrário, são mais rápidas que nós, Fabiana. Nós aprendemos mais lentamente. Eles são bem adaptáveis. Aliás, as crianças têm nos surpreendido nas escolas, elas são muito ágeis. Aliás, quem está aprendendo mesmo não é o pai ensinando, e sim as crianças levando para dentro de casa a educação financeira que nós não tivemos quando criança. Claro, exatamente. Esse acho que é o grande segredo de começar cedo. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha semanada, não me lembro que época eu comecei, mas eu era louco por quadrinhos. Daí muitos amigos gastavam dinheiro em sorvete, chocolate, bala e tal, e eu levava lanche de casa, eu preferia levar o lanche de casa, porque eu não gastava nada, tá certo? Sim. Mais economizava minha grana para poder comprar, mas aí eu ia lá na banca e comprava o meu gibi que eu queria. Tinha seu sonho, o sonho era o comic, o gibi, né? Eu acho que o grande viés aí de começar uma nova geração, realmente, é a educação financeira, começando pela escola, não tenho dúvida. Olha só, gente, vamos ver agora algumas opções de como ensinar o seu filho a poupar. Olha só. Para iniciar uma conversa sobre educação financeira com crianças, o ideal é o uso de fábulas como a da Cigarra e a Formiga, criada por Jean de La Fontaine. A história conta a diferença entre as vantagens de poupar e de não poupar. Os pais devem orientar os filhos para não utilizarem todo o dinheiro da mesada e que, de preferência, guardem uma parte para, no futuro, comprarem brinquedos ao invés de doces e revistas. A partir deste trabalho, existirá como benefício maior consciência pessoal por parte dos brasileiros quanto ao seu próprio dinheiro. Haverá responsabilidade com a administração de contas, onde a pessoa não irá gastar mais do que se ganha. E aumentará a fiscalização e as cobranças da população quanto ao uso do dinheiro público. Para você que quer ensinar o seu filho a poupar, separamos 2 sites voltados para o público infantil, juvenil, com dicas interessantes de como economizar. Um deles é o www.mesada.com.br e o outro é www.omeninododinheiro.com.br. O meninododinheiro.com.br. Aí você pode ajudar o seu filho e também estudar um pouco e saber um pouco mais de como ajudar o seu filho a poupar e a financiar os próprios sonhos com aquele dinheiro que ele recebe.
Vamos agora conversar com o André Foracheri sobre os destaques do blog dele no portal R7. Vai falar para mim que tem Game World no destaque do blog? Já fiz minha propaganda semana Trabalhou passada. muito. Esse final de semana foi uma loucura, quase 20 mil pessoas. Eu tô rouco, acabado, enfim, mas valeu muito a pena, foi muito legal. Legal. Para cortar um pouco esse barato de games, eu fiz uma brincadeira hoje na internet, no Twitter. Eu entrei de manhã cedo e falei assim, quem foi o melhor letrista da história do rock brasileiro? E, enfim, no século passado, quando eu sou um dinossauro do rock, sabe, Fabiana? Eu já fui cabeludo, editor de revista de rock e tal, da Bis, na época. Legal. Então, assim, já fiz muita besteira no mundo do rock and roll. E aí, agora, antes de me aposentar, e aí eu coloquei lá, o pessoal ainda lembra de mim um pouco por causa disso. E aí eu botei quem foi o melhor letrista da história do rock. Passaram umas 2 ou 3 horas, tinha lá uns 150 ou 200 tweets ali do pessoal votando, deu uma certa polêmica e tal. E depois eu coloquei no meu blog qual o melhor letrista da história do rock e daí eu falei quem era. Quem é? E por que era. E quem eram os outros que chegaram perto, chegaram longe e tal. E quem é? Você quer que Quem? Eu quero que você conte. Agora, o melhor letrista da história do rock brasileiro é o Roger Moreira, do Ultraje a Rigor. Legal. Porque ele já faz 30 anos que ele produz, e ele produz com muita qualidade. E é muito engraçado, ele é muito engraçado, irreverente. E que o meu ponto é o seguinte, quer dizer, não basta... O rock brasileiro é bom quando ele é rock e brasileiro. Se é só rock, podia ser um rock de gringo, claro. Não é. Rock brasileiro tem que ter um espírito do brasileiro, deboche, um pouco da graça do brasileiro, e ao mesmo tempo tem que ser desafiador como rock, tá certo? Por isso que eu falei, o Caetano Veloso, não adianta ele pegar uma banda de garotos de 20 anos para tocar com ele, imitar banda gringa, porque não é rock, entendeu? Não tem o aspecto do desafio. Sim. Então, mas aí foi legal, muita gente votou no Cazuza, no Renato Russo, legal. no Raul Seixas. Olha. Deu maior conversa ali engraçada no Twitter. E depois eu dei o meu pitaco, daí o Roger Moreira, alguém avisou. Aliás, a Rosana Herman avisou o Roger no Twitter. Olha e ele falou assim, olha, tal. E eu não conheço, eu conheço um monte desses roqueiros das antigas, mas eu não conheci o Roger, conheci hoje por causa disso. Legal, olha só, bacana. A partir do post que você escreveu, conheceu um cara bacana aí, que tem tudo a ver com o rock brasileiro, que é segundo a sua pesquisa aí, a sua escolha com os seus internautas, o cara que representa melhor o rock brasileiro. Na verdade não foi, na verdade os internautas votaram, quem estava meio ali era o Renato Russo e o Humberto Gessinger, dos engenheiros do Havaí, mas eu cravei lá o Roger. Você que escolheu. E o blog é meu, né, Tá Fabiana? certo. O blog é seu. Quem quiser falar da sua escolha, escreva o seu blog, mas aí. Acesse o blog do André Foracheri para saber quem ficou em segundo, terceiro, quarto lugar, que deve ter bastante gente legal, bacana nessa lista. E agora, voltando a falar um pouquinho da educação financeira, olha, uma novidade que surgiu na Europa, começa a fazer sucesso aqui no Brasil, é o aluguel de brinquedos. Eu nunca ouvi falar. Economia para os pais e diversão garantida para as crianças. Carrinhos, bonecos, personagens de filmes. Aqui é possível encontrar brinquedos para todos os gostos e todas as fases da infância. Ele vai estar só com a pontinha dos pés no chão e no momento que ele der alguns saltos, ele vai estar se exercitando para a próxima fase andar. A questão é por quanto tempo cada um desses brinquedos pode manter uma criança distraída. A experiência mostra que não passa de alguns minutos e a longo prazo, o objeto acaba sendo deixado de lado definitivamente. Essa é a razão do surgimento de um negócio que ainda está engatinhando no país, mas tem tudo para dar certo. Funciona como um clube. Os pais entram como sócios e pagam uma mensalidade. O valor varia de acordo com a quantidade de brinquedos que podem ser levados para casa. Antes, cada peça é higienizada e embalada. Acompanhamos uma das entregas. Na chegada encontramos a Nina, de 1 ano. O bico dela. Mas o mau humor não dura muito. Eu achei uma ideia extremamente inteligente, econômica e além de trazer um brinquedo novo a cada vez, são todos brinquedos de uma qualidade excelente, com uma frequência muito maior do que a gente poderia fazer. E a troca constante de brinquedos não agrada apenas aos pequenos. Os pais já estão de olho na economia. Não enjoaria, não ocuparia tanto espaço na sua casa e você ainda pagaria menos pelo produto, né? Muito bacana a iniciativa do aluguel de brinquedos. Também uma coisa bacana que pode ajudar as crianças a lidar melhor com o dinheiro é essa questão lúdica das histórias, até dos games, né, André? Você que gosta de games sabe que tem games sobre isso. É verdade, quer dizer, hoje a moeda virtual está cada vez mais forte, né? E se usa para comprar itens virtuais, né? Tem uma coisa que é incrível, que é bem para criança pequena, que é o Club Penguin, que é uma comunidade online onde você é um pinguim, né? É da Disney, na verdade, muito bem feita.
E no Brasil está ficando muito popular. Meu filho, por exemplo, economiza as moedinhas, você ganha moedinhas dentro do Club Penguin, realizando certas tarefas, né, jogando alguns joguinhos e tal, mas também ajudando outros pinguinzinhos, por exemplo, você pode ser o guia lá do Club Penguin, mostrar, aqui é legal, tá, tem várias coisas, e é legal porque você pode juntar e você compra itens virtuais para o seu iglu, tá certo? Seu iglu pode ficar mais bacana, tá? Você pode comprar uma roupa mais bacana, e no final do ano eles fazem uma coisa muito bacana, que é o Coins for Change. Eles fazem no mundo inteiro e daí eles convidam as crianças... Moedas para troca, é isso? Não, moedas de troca? Não, mas são doações. Eles convidam, a criança escolhe se vai doar para a natureza, para a escola de outras crianças e tal, e daí, no final do ano, a Disney pega esse dinheiro virtual e transforma em dinheiro real e aplica, de fato, onde as crianças escolheram, que é uma maneira também legal de estimular a criança a pensar e a doar, né? Bacana, muito legal. Bom. No início dessa semana especial Seu Bolso, hoje falando de educação financeira para crianças. Mas a gente sabe, Reinaldo, que educação financeira para crianças também envolve educação financeira para pais, não é verdade? Sem dúvida, os pais precisam participar diretamente. Assim como a escola é fundamental, a família também, né? Mas a pergunta que eu faço para os pais, e assim a gente já faz para todos que estão assistindo a gente, se você não mais receber seu salário a partir de amanhã, ou o seu Prolabore, por quanto tempo você, papai e mamãe, consegue manter seu atual padrão de vida? Essa é uma pergunta para você também. E para você também. Umas 2 semanas. Quer dizer, tem que ter uma poupança, um valor guardado, tem que ter uma consciência de poupar, é isso? É importante que a gente coloque isso, porque tem que mexer com a nossa zona de conforto. Eu posso estar equilibrado financeiramente, ganho 1.000, gasto 1.000, eu posso estar investidor, ou seja, eu já começo a guardar parte do meu dinheiro sempre, que seria o melhor a ser feito, mas a grande maioria do brasileiro está numa situação de endividamento. Tem que ter o sonho de sair da dívida, mas não pode ser só um. Então, a orientação para casa é a seguinte, é seguir os 4 passos da educação financeira que a gente tem com a metodologia de SOP. Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Tirar uma fotografia, fazer um apontamento, nós vamos dar o site no final, ele pode baixar isso gratuitamente no site de SOP, para saber, primeiramente, quais são os sonhos de curto até 1 ano, médio até 10 anos, acima de 10 anos. Um sonho tem que saber o que é, quanto custa, quanto eu vou guardar e quanto tempo. Seja um sonho para a criança do videogame, né, o joguinho, seja um sonho para o pai, o carro, ou até mesmo a aposentadoria, a casa própria, tudo é possível. Uma casa própria, se você for financiar, você paga 3,5 casas. Se você guardar por 6 anos, você compra a mesma casa guardando o mesmo valor da prestação. Significa que nós precisamos fazer primeiro um diagnóstico. Anotar por 30 dias cada tipo de despesa, estabelecer sonho de curto, médio e longo prazo, fazer um orçamento simples do que eu ganho menos do que eu gasto. Se sobrar é lucro ou prejuízo, não, mas eu tenho que ter as despesas depois. E poupar, guardar dinheiro para a realização de todos os sonhos. Bacana. Curto, médio e longo. Quer dizer, todas essas informações e essa tabelinha aí você encontra no site do DSOP. www.dsop.com.br, está aí na sua tela, entra lá, baixa o conteúdo que você vai conseguir organizar melhor a sua vida financeira e, consequentemente, a do seu filho. O N-Blogs vai ficando por aqui, infelizmente o tempo terminou. Eu agradeço a participação de Reinaldo Domingos, terapeuta financeiro. Obrigada, Reinaldo, pelas informações. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, parabéns também ao nosso blogueiro aqui, André. Bacana. Muito obrigado. André, obrigada pela participação no N-Blogs mais uma vez. Semana que vem ele está aqui de novo. E amanhã vamos falar dos principais investimentos que podem garantir um futuro tranquilo para você e para sua família. Mande perguntas para o nosso e-mail ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.